Boa noite, que bom estar com você mais uma vez. Bem-vindo à minha casa. Continuo no Jardim do Éden. Estou em Garanhuns, no sítio. E um prazer muito grande tê-lo comigo durante esses momentos. Muito gratificante. Tenho certeza que você vai gostar. Hoje vamos falar sobre enigma do sal e luz. Interessante, estranho. Quer compreender esse assunto? Permaneça até o fim. Você vai entender e vai gostar, achar interessante. Ah, sim, se você não assistiu o vídeo anterior, que foi decapitado ou transladado, assista. No fim desse vídeo, na descrição, eu vou colocar o link desse que eu estou fazendo menção. Decapitado ou transladado. E você vai gostar. Bateu o dedo no link, abriu, assistiu rapidinho. Se você não assistiu ainda, assista. Se você já assistiu e quiser assistir de novo, fica à vontade, todo seu. Ou também divulgue, muito importante. Agora estamos juntos mais uma vez. E dessa vez, então, vamos considerar sobre essa questão. A origem, vamos começar pela origem da palavra, tá certo? Vamos começar pelo sal. A origem da palavra sal, ela vem do latim, salis. E interessante é considerar as características do sal. O sal tem 3 características específicas. O primeiro, ele ativa através das glândulas o sabor do alimento. O segundo, ele é formado de pequenos cristais. E o terceiro, quando dissolvido em solução aquosa, ele é um condutor de corrente elétrica. Agora, para você saber se é sal, você não precisa fazer o teste dos 3, não. Dos 2 já dá para identificar se tem o sabor e se é formado por pequenos cristais. Então esse é o ponto fundamental. Verifique comigo o seguinte. Não esqueça, tá certo? No passado, hoje o sal é tão barato, é tão simples, que as pessoas compram aí um preço insignificante. No passado ele tinha um preço muito dispendioso e alguns países usavam pagar o trabalho prestado pelos militares com sal. Daí surgiu a palavra salário, daí surgiu a palavra saldo, para você ter uma noção como que as coisas vão acontecendo. E depois disso, agora verifica o seguinte, muitas pessoas dizem que estão, não, eu conheço a fulana, por isso que eu vou namorar, por isso que eu vou me casar com ela. Conhecer, diz os antigos, que você só tem certeza que conhece e que gosta depois que você comer pelo menos uns 100 quilos de sal juntos. Estranho, né? Os antigos falam assim. E se você bota nos comentários qualquer coisa que eu posso lhe responder, posso te ajudar, tirar a dúvida sobre essa questão. Benefícios do sal, tá certo? Ele, como nós falamos, ele ativa o paladar através das glândulas, tá certo? Esse é um ponto importante. O sabor torna bem específico. Diante dessa situação, as donas de casa, considerando que no agrupamento de verduras cruas com uma pequena porção de sal, dava um sabor especial. Daí surgiu a palavra salada. Tá certo? Então, o sal serve para ativar o sabor, para conservar os alimentos, para conservar e também para limpar, para desinfetar. São 3 pontos importantes que a gente considera benefícios do sal. Agora, verifica comigo que eu tenho aqui ainda para dizer o seguinte. O sal, ele é rico, tá certo? Em cloreto de sódio. E também ele é rico em potássio, cloreto de potássio e ferro. Há outros minerais mais, mas esses são os pontos que se destacam. Na Bíblia Sagrada, você vai encontrar a palavra sal 25 vezes. A primeira está no livro de Gênesis, capítulo 19, no verso 26, quando conta a história da mulher de Ló, que, por olhar para trás, quando havia sido determinado por ordem de um anjo que saísse da cidade e não olhasse para trás,
ela se transformou em uma estátua de sal, só para você ter uma noção. A última vez que é mencionado está no livro de Colossenses, na carta do apóstolo São Paulo aos Colossenses, no capítulo 4, no verso 6. Tá certo? Então, aí está. E o verso que diz o seguinte: vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como responder a cada um. Então, temperada, equilibrada, não pode ser muito rígido, não pode ser muito, entendeu? Agressivo, mas também não pode ficar omisso de tudo. Equilíbrio. Daí vem a palavra tempero, equilíbrio, tá certo? Não pode jogar demais o tempero, mas não pode deixar sem também. Então, vamos aprender a termos palavras temperadas com sal, para que saibais como responder a cada um. Agora, verifique o seguinte, o texto das Escrituras Sagradas, você vai encontrar no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, você vai encontrar dos versos 13 a 16. Um texto muito bonito, que começa mostrando, vós sois o sal da terra. E ele continua dizendo, e depois ele diz, vós sois a luz do mundo. Para mim, importante agora é deixar claro uma coisinha. A ordem que Jesus usou. Primeiro o sal, depois a luz. Isso ele não falou por um acaso. Ele não falou por ter sido assim, um discurso assim, sem um preparo antes. E falou e ficou por isso mesmo. Não. Ele falou nessa ordem. Ele não falou em verso. Vós sois a luz, vós sois o sal. Não. Vós sois o sal, vós sois a luz. A ordem é essa. E tinha motivo para ser dessa forma. Esse é um ponto muito importante que você não pode deixar de considerar quando a gente está falando sobre esse assunto, tá certo? Agora, para você entender por que ele usou esse termo, por que ele usou nessa sequência, nessa ordem, eu vou lhe mostrar o seguinte. Nós vamos ter que associar esse texto do Evangelho de São Mateus, capítulo 5, verso de 13 a 16, com Apocalipse, capítulo 17, verso 15. Então, para isso eu vou pegar aqui e fazer uma pequena demonstração, tá certo? Eu tenho aqui uma vasilhinha e tenho uma porção de água. Devo dizer que essa água é uma água simplesmente pura, tá certo? Não tem nada dentro. Por sinal, pode tomar no estado que ela se encontra aqui. Antes de tudo, não esqueça, se você não for uma pessoa adulta, se não for uma pessoa experiente, não faça essa experiência que eu vou fazer agora, porque eu estou fazendo porque eu tenho conhecimento e estou habilitado a fazer, tá certo? Porque senão você pode, especialmente se for criança, pode causar um dano. E eu não quero que isso aconteça com você, porque eu vou mexer agora na água e vou fazer uma demonstração, vou usar a corrente elétrica, tá certo? Então, verifica o seguinte, primeiro passo, no Apocalipse, capítulo 17, no verso 15, nós lemos as seguintes palavras, olha o que está dizendo nesse texto. Então, aqui diz assim, e disse-me, as águas que vistes, onde assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Para você ter uma ideia. Então, a descrição do Apocalipse, capítulo 17, verso 15, diz que as águas onde a prostituta está assentada são povos, multidões, nações e línguas. Então, isso aqui é um símbolo de povos, multidões, nações e línguas, de acordo com o que Apocalipse diz. Tá certo? Então, deu para você ter uma ideia. Agora, eu vou mostrar aqui, vamos pegar com cuidado, tá certo? E você não vai fazer essa brincadeira. Aqui eu tenho a lâmpada e, para você ter uma ideia, vou acender a lâmpada, juntando as duas pontas do fio. Eles estão ligados na corrente elétrica e eu interrompi a passagem, cortei o fio aqui, olha. Tá certo? Então vou testar para você ver que está funcionando. Tá certo? Por sinal, quando eu acendo aqui, dá para observar que muda até a minha imagem lá, porque fica iluminando uma parte do meu rosto e a outra fica escura.
Está funcionando direitinho, né? Agora, o que eu quero mostrar? Vou pegar e vou colocar na água. Olha, os dois fios estão longe um do outro, tá vendo? Mas estão todos dois dentro da água. Cuidado ao fazer isso aqui, tá bom? Não entra nessa sozinho, não. Então, o que aconteceu com a lâmpada? Nada. A lâmpada está apagada. Por que a lâmpada ficou apagada? Aqui está representando, conforme eu falei, os povos, as multidões, as nações, as línguas, as pessoas. Eles estão no mundo. E o estado original do mundo é escuridão. O estado original do mundo é trevas. O estado original do mundo é sem luz. O estado original do mundo é doentio. O estado original do mundo é sem sabor. Então, diante dessa situação, já dá para você ter uma noção. Agora vamos lá. A gente pega agora uma parte interessante. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, no verso 13, diz assim: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançada fora e pisado pelos homens. Então, aqui vem mostrando a situação do sal, tá certo? Eu devo dizer que o sal, quanto mais puro, quanto mais limpo, tá certo? Ele absorve menos quantidade de líquido possível. E automaticamente ele fica solto, ele se desprende do saleiro com facilidade. Quanto mais sujo o sal, ele absorve maior quantidade de líquido e você não consegue tirar com essa facilidade toda que eu estou tirando aqui. Então, você começa observando esse ponto importante. Na nossa figura de linguagem, nós entendemos que isso aqui representa o mundo, as pessoas, as multidões, as nações, as línguas. E aqui, na nossa figura de linguagem, você, diz Jesus, vós sois o sal da terra. Você é o sal da terra. Automaticamente, vamos admitir que o saleiro, onde o sal está armazenado, seja representado pela igreja. Tá certo? Aqui está a igreja. Você aqui vai se purificar. Aqui você vai encontrar com a presença de Deus. Aqui você vai encontrar a atuação de Jesus e do Espírito Santo. Você vai ser purificado. E agora, uma vez purificado, você vai então ter uma missão para cumprir. Agora, observe uma coisa interessante. Jesus, ele usa um jogo de palavras que parece estranho para algumas pessoas. Na mesma hora que ele está falando do sal, ele muda a cena completamente ao contrário. Ele pega no verso 14 e diz, vós sois a luz do mundo. Que tem que haver sal com luz. Interessante, você vai entender. Espera um pouquinho, só um pouquinho. Ele continua dizendo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. O que tem que haver? Luz, sal e cidade edificada sobre o monte. Vai acompanhando o raciocínio. Depois ele diz assim, ele prossegue agora no verso 15. Nem se acende uma candeia e coloca debaixo de um alqueiro. Um alqueire. Tá certo? Mas tem uma outra tradução que nem se acende uma candeia e coloca, ou seja, uma lâmpada, vou usar outra linguagem, e coloca debaixo de uma cama. Mas no velador e dá a luz a todos que estão na casa. Então, não se pega uma lâmpada e coloca embaixo de uma caixa. O alqueire é como se fosse uma cesta usada nos tempos bíblicos para transportar ou conservar alimentos, para medir alimentos. Os antigos, pelo menos o meu tio usava um caixote para transportar, para medir, para conservar os alimentos, os grãos. E a gente não pega uma lâmpada e coloca embaixo de um caixote ou embaixo de uma cama, mas em um velador, em um lugar alto, em um lugar exposto, onde o brilho reflete sobre todos que estão na casa. Então dá para observar como as coisas acontecem. Agora, observa que nessa quantidade, nessa sequência dos acontecimentos, ele fala assim. Assim,
resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que estás nos céus. Meus queridos, aqui é um ensinamento e nós temos que entender. Tem pessoas que não querem fazer, não querem serem vistos ao fazer as coisas, porque acha que não pode a mão direita ver o que a esquerda faz. Mas nesse texto está dizendo que a vossa luz deve brilhar para que veja as vossas boas obras. As vossas boas obras é para ser vista e glorificar o vosso Pai que está no céu. Agora, se as vossas boas obras estão glorificando a você, aí não pode mesmo, não, mas está errado. Mas se é o Pai que está no céu, pode. Esse é o passo muito importante que você não pode esquecer. Está entendendo direitinho? Agora vamos para a prática. Vamos para a prática. Aqui está a luz. Nós mostramos que o mundo está em trevas. O mundo está sem sabor. O mundo está doentio. O mundo está sujo. Você é convidado a sair, a se desprender da igreja. Não é abandonar a igreja. Não. Tá certo? Mas você vai ter que ser introduzido, no mundo. Deu para ver? Onde você está? No mundo. Então, uma vez que você está no mundo, agora você vai perceber uma coisa. O mundo já mudou o sabor devido à sua presença. A sua presença já mudou o sabor do mundo. Deu para observar como é importante? Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo. Agora, não esqueça que esse mundo não foi destruído em vista das maldades, porque Isaías capítulo 6 fala que a terra vai ser destruída, tá certo? Por causa dos seus moradores, por causa da corrupção, por não estarem guardando os mandamentos de Deus. Então esse é o ponto importante, não esqueça disso. Mas quando você está no meio do mundo, por amor, por misericórdia, Deus está incumbindo a você a responsabilidade de segurar, de conservar o mundo. A sua presença é para conservar o mundo. A sua presença é para dar sabor ao mundo. A sua presença é para dar ao mundo, além do sabor, além de conservar, é para limpar o mundo. Vamos dar uma olhadinha agora? Olha, você nota que eu coloquei os dois fios longe um do outro, estão dentro da água, mas estão longe. Dá para observar? E agora, você que é o sal da terra, você que dá sabor ao mundo, você que a partir de agora purifica o mundo, você que através do seu testemunho está limpando o mundo dessas corrupções, desse pecado, dessa avareza, dessa ambição, dessas coisas todas ruins. Deus está te dando uma responsabilidade. Está entendendo? Você faz, você é a luz do mundo, você dá vida ao mundo, você dá alegria ao mundo. Esse é o ponto importante. Deus tem uma responsabilidade para você. Deu para entender direitinho? Então, esse é o fator. Só que tem uma coisa interessante. Eu estou com as correntes elétricas, eu estou com as duas pontas do fio dentro da água, a água está passando, entendeu? A energia está passando pela água através do sal, devido ser uma solução aquosa, e está fazendo com que a luz brilhe. Mas não esqueça de uma coisa, se porventura cortar a corrente elétrica, tirar da tomada, a lâmpada vai apagar. Jesus, na verdade, é a verdadeira luz do mundo, diz ele. E você tem que estar ligado nele para poder brilhar. Esse é o ponto. Então, você tem que se alimentar dele. Você tem que se fortalecer nele. Você tem que se amparar nele. Você tem que buscar nele a cada instante. Aí você vai brilhar. Se você cortar o contato com ele, aí perde o objetivo. Não consegue brilhar. Não brilha. Não brilha. Deu para observar como que é? Agora também tem uma coisa. Se você não tiver dentro do mundo para brilhar, perdeu o objetivo.
O propósito seu não é ficar brilhando dentro da igreja. Da igreja já está bom, está todo mundo lá. Você precisa de sair para a sua missão, para cumprir seu objetivo, para anunciar para as pessoas. Ah, mas eu não sei pregar. Não tem problema, você não sabe pregar, mas você sabe pelo menos dizer o que Deus fez em você. E se Ele não fez nada em você ainda, então peça a Ele para fazer alguma coisa. Pelo menos transformar o seu coração. Fazer de você mais maleável, mais puro, mais manso, mais humilde. Está notando como que é? Então, mais prestativo. Esse é o ponto importante. Deu para entender direitinho o que Deus espera de você? Você é o sal. Porque se você for sal, você não vai fazer a luz brilhar. Você tem que ser o sal primeiro, para depois a luz brilhar. Esse é o ponto. O mundo depende de você. O mundo precisa do seu testemunho. O mundo precisa de sua presença. Não se prenda, não se exclua. Agora você tem que ser uma pessoa a ser bênção para o mundo e não ser influenciado pelo mundo ao ponto de depois a luz se apagar. Esse é o ponto importante. Então, meu querido, minha querida, não esqueça de uma coisa. Deus tem um plano especial para você. E você não deve perder essa oportunidade. Usufrua desse privilégio que Deus te concede de ser bênção. Usufrua do privilégio que Deus te concede de ser agradável, temperado com sal, suas palavras equilibradas, pura, ajudando as pessoas, animando, fortalecendo, purificando, conservando. Deus quer lhe usar para isso. Isso é um privilégio que Deus te dá. Você não tem que aceitar isso como se fosse uma imposição, uma obrigação. Não, não é obrigação, é privilégio. Pela graça de Deus, eu entendi que isso é muito bom, é um privilégio. E eu quero usufruir dessa bênção a cada instante. E eu fico clamando, Senhor, me use. Senhor, me habilita. Senhor, me dê a graça de entender o que o Senhor quer que eu faça, para que o Teu nome seja glorificado na minha vida e pessoas sejam abençoadas, que o mundo possa brilhar, que o mundo possa ver a minha luz e serem motivados a querer brilhar também. Possam ser conservados e purificados desses pecados, dessa amargura, dessa tristeza, desse ódio. Que Deus trabalhe no seu coração, meu querido, assim como Ele tem trabalhado no meu. Que você possa tomar a decisão, Senhor, muito obrigado. Porque o Senhor me dá o privilégio de conhecer essa mensagem. Agora eu quero não somente conhecer, mas eu quero viver. Me ajude. Me perdoe pelo meu passado, mas me ajude a viver daqui para frente. Me tome em Tuas santas mãos. Me dê a bênção de entender e não somente entender, mas viver sendo bênção. Brilhando, dando sabor, conservando, limpando. Tome essa decisão agora. No seu coração, simplesmente você e Deus, aí, agora. Senhor, me ajude, eu quero ser assim também. Ele vai lhe aceitar, Ele vai te transformar. Ele vai fazer de você uma bênção. E se você já tomou essa decisão, então, obrigado, Senhor, por essa decisão que eu já tomei. Agora me segura em Tuas mãos, eu quero continuar firme, Senhor. Eu não quero retroceder. Eu quero aproveitar todo momento, toda oportunidade que o Senhor me concede nessa terra. De ser bênção, de ser luz, de dar sabor, de conservar, de purificar e de preparar pessoas através do meu testemunho para a eternidade. Que Deus te abençoe. Até na próxima sexta-feira, quando teremos então mais um vídeo.